Oi, gente, tudo bem? Como eu gostaria de estar em sala de aula agora, porque essa matéria eu sei que é bastante interessante, vocês teriam bastante coisa para contar sobre algum filme que vocês viram, né? Mas enfim, antes de começar o capítulo propriamente dito, eu quero que vocês deem uma olhada no capítulo 2, marcando o tempo. Pegou a apostila ainda não? Então pega, vai lá, tô esperando. Dá pause aí no vídeo. Então, na página 162 fala sobre a divisão da história, né, que os historiadores, para facilitar o estudo, dividiu a história em 5 grandes períodos: pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Falei rápido, né? Enfim, e nós hoje vamos ver sobre a pré-história, que é o primeiro período aí da história. Já pegou a apostila, né? Então agora vai lá no capítulo 1, dê uma lida também, uma revisada no capítulo Nós Fazemos a História, página 139, que fala sobre as fontes históricas. Os historiadores, eles colocaram, né, pra gente aí que existem 3 tipos de fonte: a fonte escrita, a fonte não escrita e a fonte oral. E para os historiadores, a fonte mais confiável é a escrita. Como vocês já sabem, a pré-história, que vocês viram lá em Marcando o Tempo, a divisão da história, né? Que a pré-história começa com o surgimento do homem e termina com a invenção da escrita. Isso significa o quê? Que durante todo o período da pré-história não existia escrita, que é a fonte mais confiável para os historiadores. Então, isso significa o quê? Que a gente não tem muita informação sobre esse período, né? Então, é tudo muito subjetivo. Tudo que a gente sabe sobre a pré-história é graças ao trabalho do arqueólogo, que vocês vão voltar lá na página 146, que fala sobre arqueologia, que é o estudo dos vestígios materiais deixados por povos do passado. E quando fala em vestígios materiais, fala aí dos fósseis, que são os restos de seres vivos, aí inclui seres humanos, animais, inclusive as plantas, tá? Mas também armas, ferramentas, utensílios, tudo isso é objeto de estudo da arqueologia. E outra coisa que os arqueólogos concluíram através do trabalho deles é que os fósseis mais antigos encontrados foram no continente africano. Então, isso significa que a origem humana, né, está localizada no continente africano. Então, a nossa origem, a origem do ser humano, é a dos africanos. Agora, dê uma olhadinha também no capítulo 3, como tudo começou, na página 177, que fala sobre a teoria evolucionista do Charles Darwin, que ele falou, né, da seleção natural, que os grupos, eles só conseguiram sobreviver por se adaptarem ao meio, né? Então, aqueles grupos que conseguiram se adaptar ao meio, eles conseguiram sobreviver e dar prosseguimento àquela espécie, né, ao seu grupo. Então, os arqueólogos, eles constataram que a pré-história durou mais de 3 milhões de anos e, com isso, eles perceberam que, ao longo do tempo, né, cada período durou muito tempo para evoluir, né, para o ser humano evoluir, e foi necessário fazer uma subdivisão da pré-história. Então, os historiadores, eles dividem a pré-história em 3 grandes períodos também: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, né? Então, vou começar agora a falar sobre o período Paleolítico, que significa pedra antiga, que você vai fazer uma anotaçãozinha, tá? Que eu vou mandar o escaneado, as folhas que vocês têm que grifar, e vai estar lá a observação também, né? Que a palavra paleolítico significa pedra antiga. Isso é em referência ao objeto que eles usavam como armas e ferramentas, né? Então, eles usavam pedra, e
essa pedra, né, mais antiga era como eles encontravam na natureza, e por isso o período é chamado também de pedra lascada, porque eles usavam do jeito que eles encontravam na natureza essa pedra, não tinham o cuidado de moldar, né, de uma forma que ficasse mais parecido com uma faca ou com um arpão, alguma coisa que facilitasse o trabalho deles. Bem, é um período em que a preocupação era sobreviver, e sobreviver é igual se alimentar. Então eles viviam em busca de alimentos, e eles eram totalmente dependentes da natureza. Eles precisavam da natureza para sobreviver, para se alimentar. Porque eles não sabiam plantar, não existia agricultura, não existia pecuária, eles não sabiam produzir os alimentos. Então eles retiravam da natureza tudo que eles precisavam. E com isso, quando acabava o alimento em uma região, eles tinham que ir para outra. Então aí tem outra característica, né, do período paleolítico. A primeira característica é que eles eram coletores e caçadores, e essa outra característica associada a isso é que eles eram nômades. Isso significa que eles não tinham moradia fixa, né? Mas já no Paleolítico existia uma divisão do trabalho, uma divisão primitiva do trabalho, onde os homens saíam para caçar e para pescar, e também tinham a obrigação de proteger o grupo. E as mulheres, elas tinham que cuidar das crianças, por um motivo óbvio, né? Que elas é que tinham que amamentar as crianças, e por isso elas tinham que ficar ali próximo ao grupo, né? E com isso elas eram responsáveis também pela coleta, né, de raízes e de frutos e frutas. O fato deles serem nômades foi fundamental para que eles habitassem os outros continentes. Porque, como eu falei, né, a origem do ser humano é na África, mas como eles tinham que sair para outras regiões em busca de alimentos, eles acabaram migrando para outros lugares e chegando aos outros continentes. Primeiramente a Ásia e depois a Europa. E depois foram para os outros continentes. Uma coisa muito importante que aconteceu no Paleolítico foi o domínio do fogo, porque eles já conheciam o fogo, mas não tinham o domínio do fogo, eles não sabiam produzir o fogo. E anteriormente eu falei para vocês, né, que eles adquiriam fogo através da queima da árvore, né, que caía um raio e a árvore pegava fogo e eles aproveitavam aquele fogo ali e faziam uma fogueira. Mas depois eu lembrei também que algumas regiões que alguns grupos habitavam eram regiões vulcânicas, então eles usavam a lava vulcânica também para produzir esse fogo. Só que aí era muito perigoso, né? Muita gente morria por conta disso. E eu coloquei um link de um trecho de um filme, A Guerra do Fogo, que mostra um momento, né, em que um grupo aprende a produzir o fogo. O segundo período da pré-história é o Neolítico, que significa pedra nova, que você vai anotar também na apostila, né? Pedra nova. Nesse caso, eles ainda usavam a pedra também, só que agora já era uma pedra polida, e por isso também que esse período é conhecido como Idade da Pedra Polida, porque nesse momento eles já moldavam as pedras de acordo com as necessidades deles, né? E a principal característica do Neolítico é que ainda no final do Paleolítico eles já tinham descoberto a agricultura, né? Provavelmente foram as mulheres que descobriram que, ao observar os pássaros, né, como elas tinham que ficar ali perto do grupo, né, vigiando as crianças, elas tinham mais tempo, né, para observar a natureza, e viram que os passarinhos, quando eles iam se alimentar das frutas, quando a semente caía no chão, outra planta surgia ali, aparecia ali. Então elas tiveram a ideia de plantar. E os homens, eles quando saíam para caçar, eles passaram a caçar, a matar os animais adultos e aprisionar os filhotes, que era mais fácil, né? O filhote era mais fácil de aprisionar.
Então, eles faziam um cercado para criar aquele animal até que ele virasse adulto para ser abatido, só que aí ele acabava se reproduzindo também ali em cativeiro, então o rebanho foi crescendo. Então, aí surge a agricultura e a pecuária. Pronto, problema resolvido, né? Eles já sabiam produzir os próprios alimentos. Olha só, então aí surge a segunda principal característica do Neolítico. Eles se tornam sedentários, eles deixam de ser nômades para serem sedentários, ou seja, eles passam a ter uma moradia fixa. Eu coloquei aqui que a maior conquista do período neolítico foi a invenção da roda, mas tem historiador que não concorda com isso. Tem historiador que acha que a roda surgiu ainda no Paleolítico, desde o Paleolítico, tá? Então existe uma divergência aí entre os historiadores. Bem, então, com a produção, né, eles começaram a produzir mais do que eles precisavam e o que sobrava, o que a gente chama de excedente, eles passaram a comercializar, né, esses produtos excedentes. Só que esse comércio não era através de moeda, era um comércio através da troca. Eles trocavam o que sobrava no grupo deles por mercadorias que sobravam no grupo, em outro grupo. Né? E o nome desse tipo de comércio é escambo. O terceiro e último período da pré-história é a Idade dos Metais. Bem, como o nome já sugere, né? Eles substituíram as armas e ferramentas feitas de pedra por feitas de metais. Nós vimos que a sedentarização, ou seja, a fixação, né, desses grupos em um só lugar aconteceu no Neolítico, mas o surgimento das cidades só vai acontecer na Idade dos Metais, né, que eles já têm o conhecimento de que para eles produzirem, eles precisam, né, contando com a natureza, né, eles precisam de água para irrigar a plantação. Então, essas primeiras cidades surgiram às margens de rios. E com o tempo, os grupos começaram a disputar essas terras, que eram mais férteis, né? E o que você acha? Qual grupo levava mais vantagem? Aquele que ainda usava como arma a pedra ou aquele grupo que usava o metal? Isso, eu ouvi daqui que você respondeu, né? O grupo que usava o metal. Então, aí voltando lá na questão da seleção natural, né? O grupo que conseguia se adaptar melhor, controlar melhor a natureza, né? Conhecer melhor a natureza, ele acabava levando mais vantagem. A produção foi aumentando e houve a necessidade de registrar essa produção. O que eles produziam, o que sobrava, o que eles trocavam. Então foi aí que surgiu a necessidade de se registrar. E para registrar eles inventaram a escrita. Então, se agora existe a escrita, isso significa o quê? Estão espertos, hein? Acabou a pré-história, né? Então começa agora um outro período. E depois da leitura do capítulo, de vocês assistirem esse vídeo, eu vou fazer outro, né, sobre algumas coisas que ficaram pendentes aqui. A gente tira as dúvidas na live, ok? Então, até lá!